Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre leitura e interpretação de dados em gráficos. A gente sabe que para a gente analisar dados, para a gente interpretar alguns tipos de situações, a gente precisa de algumas ferramentas. E para essa questão de dados, a gente pode utilizar tabelas e gráficos. E hoje eu vou focar especificamente nos gráficos, tá? Certo, professora, mas em que momento a gente utiliza gráfico? Em várias situações. O censo, por exemplo, que está acontecendo no Brasil inteiro, é um tipo de fonte que, a partir da representação de dados, apresentarão resultados sobre a população brasileira. Importantíssimo, né? Situação importantíssima para o nosso país. São a partir desses resultados que algumas iniciativas elas podem acontecer. Entenderam? Eu já tinha falado um pouco sobre isso, né? Eu gosto muito de falar de censo, porque está acontecendo ainda. Já foram na minha casa, já foram na sua? Será que já foram na casa da professora Abigail, que está esperando a tua mensagem aqui? E aí, professora, já foram lá? Foram sim, bom dia. E, inclusive, professora, essa semana eu estava voltando para a casa daqui e tinha uma moça num prédio vizinho. Eu lembrei logo da aula, eu disse, olha, merecia ter uma fotinho para registrar, foto, né? Mas foram sim, acho que foi esse ano que foram lá em esse casa. ano é ano de censo. Foram lá e fizeram aquelas perguntinhas e eu não dei nenhuma fake news, como você falou na última aula. Eu falei, até porque falei tanto de fake news na aula aqui de língua portuguesa, imagina, por favor, né? Por favor, mas foram sim, professora. É isso mesmo. O que a professora Abigail falou é verdade, nada de inventar respostas, hein? O censo é um instrumento, né? É uma forma de levantamento de dados que ajuda o nosso país. Portanto, quando a gente inventa algum tipo de mentira, a gente manipula esses resultados. Então, sempre que alguém do censo for na sua casa fazer algum tipo de pergunta, claro que eles não vão perguntar nada da sua intimidade. Eles vão perguntar coisas que envolvam a sua vivência na sociedade. Quantas pessoas moram na sua casa, se quem recebe salário na sua casa, quem trabalha. A partir dessas informações, vários estudos são feitos, tá, professora? Complementando o que a professora está trazendo da manipulação de dados, políticas públicas virão daí, não é? Por exemplo, se naquela região está com muito desemprego. Então, se você diz que está tudo bem, ganhando muito bem, fica tipo com vergonha, porque está passando. Aí, como é que vai ser melhorado aquilo ali, né? A Regina está dando um oi, um bom dia. Oi, e só Regina. Outra coisinha que eu estou atrapalhando muito hoje a aula da professora. Não, fique à vontade, professora. A professora Kedma já trouxe isso que eu vou dizer, que ela já trouxe em outro momento, que não vai abrir a porta para qualquer pessoa, né? Eles estão uniformizados, eles têm o crachazinho, não insistem para entrar. Isso. A maioria prefere até ficar assim na porta, no portão, os que foram na minha casa, não entraram. Eles não quiseram então, entrar. Então não vai ter aquela pressão, não é de querer entrar. Isso. Não vai perguntar como a professora nada de sua intimidade, de sua rotina, não, são dados específicos. Não vai pedir documentos seu para fotografar. Então, até os adultos que estão agora assistindo nossa aula, né, tá bem atento nisso aí, porque infelizmente a gente sabe que em todo lugar tem aquelas pessoas que elas são fake news, né, e podem prejudicar aí ali a segurança da família, não é? Perfeitamente. Isso é importante também. Quando a gente fala dessas pesquisas, dessas entrevistas, são profissionais credenciados, tá? Não é qualquer pessoa que chega no seu portão e começa a fazer pergunta, não. Eles estão credenciados, eles se identificam. Normalmente eles andam com um tabletzinho na mão. E detalhe, eles não pedem para entrar na sua casa, viu? Claro, eu não sei se isso é um padrão, mas normalmente os que foram na minha casa não insistiram, não pediram nem um copo de água. Eles ficaram do lado de fora do portão fazendo as perguntas. E eu repito, eles não entram na sua intimidade, eles fazem perguntas relacionadas à sua vivência em sociedade. Se você trabalha, quantas pessoas trabalham na sua casa, é esse tipo de pergunta, tá? Independente de ser credenciado ou não, se não tiver responsável na sua casa,
você não responde, tá? Se você estiver sozinho, sozinha em casa, que já não é o ideal, não responde. Beleza? Fica a dica aí. É bom a gente falar dessas coisas porque acontecem, mas é o alerta para todo mundo. Em quinto ano, eu sei que vocês já são maiores, já sabem responder tranquilamente, acompanham o Educa Recife, sabem se posicionar, né? A palavra é essa. Você já tem idade para se posicionar mediante as coisas, mas se não tiver nenhum responsável na sua casa, não responde. Você não precisa gritar nem bater portão. Eu não estou com o meu responsável, você venha em uma outra oportunidade. Isso. Tchau. E em momento nenhum eles insistem, beleza? Então, a partir dessas informações, a partir dessas entrevistas, a gente começa a fazer a construção de gráficos, que é uma das alternativas para representar esses dados. E como a gente faz para ler e interpretar esses dados? Primeiramente, a gente vai prestar atenção no que o gráfico está querendo, tá? Para organizarmos dados ou informações numéricas, podemos usar os gráficos, que é um instrumento que representa algo de forma numérica. Eu falei do censo, eu falei que foi na minha casa, eu falei que foi na casa da professora Abigail, mas na hora de fazer o levantamento, eles vão utilizar os números. Eles não vão utilizar Abigail e Kedma. Eles vão utilizar os números. E esses números, eles podem ser representados em tabelas ou em gráficos. A partir desses resultados é que políticas públicas, como a professora Abigail falou, são criadas a favor da sociedade, beleza? Aí eu venho para o gráfico, né? Que é a representação de informações em formas numéricas, ajudam na análise e interpretação de dados. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. A gente viu muito. Passamos por um período eleitoral onde nos jornais apareceram muitos gráficos. O candidato entre setembro e outubro aumentou ou diminuiu a quantidade de votos, a quantidade de eleitores que votam no candidato A ou no candidato B. Isso aconteceu muito durante o período eleitoral. Então, esses gráficos eles são utilizados. Nessa situação, são os gráficos de linha. Eu vou mostrar para vocês como é o gráfico de linha. Eu tenho aqui primeiro de coluna. Esse de coluna, para mim, é o mais fácil de interpretar. Você só precisa acompanhar as barrinhas. Se eu ver, eu não tenho nenhum problema. Eu vou criar um problema agora, ao vivo, para você. Se eu te perguntar, quinto ano, nesse gráfico de coluna, que não tem nem fonte, nem título, mas a partir do desenho, vê se você consegue me responder. Nas aulas do Educa Recife, existe aulas de ciências, matemática e português. Presta atenção, ciências, matemática e português. Se português foi a disciplina mais votada, que cor da barra representa esse resultado? Eu disse que português foi o que teve maior quantidade de votos. Foi a matéria queridinha dos alunos do quinto ano. Se eu pedir a cor da barra que representa isso, você me diria que é qual? A verde, a laranja ou a azul? Diz para mim, rapidinho. Eu nem pensei agora, pensei nessa pergunta agora mesmo para você. Diz para mim aí. Se eu disse que português é a matéria que o quinto ano mais gostou. E aí, professora? Desculpem demorar, é porque a internet deu aquela travada, eu corri lá, atualizei, aí choveu uma chuva de azul aqui, professora. Mateus, José, e eles repetiram um monte, acho que ficaram desesperados, porque não estava chegando. Aí ficou azul, 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 em homenagem a mim, né? A professora azul, né? De língua tudo no azul, ó. Então eu vou considerar que eu fiquei tá no meio no termo. Intermediário. Matemática foi a segunda queridinha, e ciências. Será que o professor Givanilson Soares está de verde, hein? Eu não sei. Será coincidência? Tá. Eu fiquei sabendo aqui que ele está de verde. Então, coincidiu, né?
para vocês perceberem como é fácil a gente identificar as informações de um gráfico. Esse de coluna, para mim, é o mais fácil, mas eu tenho outros. Eu tenho também os meus gráficos de setores, que é o que é chamado de gráfico de pizza, que também é fácil da gente identificar. Nesse tipo de gráfico se utiliza muito porcentagem, tá? E aqui eu tenho o gráfico de linha, que é formado a partir de linhas mesmo. Se vai aumentando, a linha vai subindo, diminuindo, a linha vai caindo e por aí vai. Se sobe é porque aumentou, se desce é porque diminuiu e, dependendo das informações ali do gráfico, a gente vai identificando. Esse tipo de gráfico é o mais utilizado em época de eleição, tá? Nos jornais, na TV, são os mais utilizados. E aqui eu tenho alguns elementos do gráfico, né? Eu tenho o meu título, que geralmente diz respeito ao que está falando, né? Do que está falando esse gráfico. Eu tenho o meu título aí, eu tenho meus números, claro, eu preciso dessa numeração para poder fazer a leitura e a interpretação. Eu tenho as minhas legendas, às vezes, em alguns itens do gráfico não tem o nome, mas tem o desenho. Aqui o exemplo é claríssimo. No meu gráfico eu não tenho os nomes, mas eu sei que aqui é uma boneca, um ursinho e uma bola. Aí na minha legenda, aqui ao lado, já tem o que significa cada desenho desse, beleza? Os títulos são importantes, as legendas, os números e outro que é fundamental é a fonte. De onde veio essa informação? É a questão das fake news que a gente vem conversando, né? Ó, eu preciso saber de onde veio a informação. Tranquilo? Agora a gente vai organizar aqui, num gráfico. Eu só tenho os brinquedos e quero organizar num gráfico isso. É fácil, facílimo. Eu só vou contar e representar. Professora, gráfico é só isso. É só isso. Depois que eu descubro a quantidade, eu só vou representar no desenho de um gráfico. Nesse caso, um de coluna, né? Ó, se eu contar aqui, meu Deus, muito fácil. Quantas bonecas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos ursinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bolas? 1, 2, 3, 4. 4. Meu gráfico está pronto. Só isso, professora? Só. E se eu quisesse fazer algumas perguntas em relação a isso, eu só precisaria prestar atenção nesse gráfico que eu construí. E eu já tenho perguntas sobre isso. O gráfico que eu tinha montado para vocês e que brinquedo foi encontrado em maior quantidade. Meu Deus, professora, é muito fácil. Ó, da mesma forma que eu fiz a pergunta das disciplinas, eu só preciso observar a barra. Eu quis saber que brinquedo está em maior quantidade e eu já sei que é a boneca. Só isso, professora. Luan e José arrasando aqui nas bonecas. Responderam. Olha aí, muito fácil. Quinto ano, questão de gráfico. A resposta está no gráfico, meu amor. Não tem estresse, não precisa olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Você olha para o gráfico e encontra a resposta. Olha que pergunta boba. E qual foi encontrado em menor quantidade? Peraí, quinto ano. Será que você já respondeu para mim, hein? Tenho certeza que sim. Observei a barra, encontrei a bola. É só isso, professora? É só isso. Eu tenho mais uma. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Inclusive, eu tenho até a minha. Observe o gráfico a seguir e responda. Quantos alunos escolheram laranja? Eu quero saber a quantidade de alunos que escolheram laranja. Meu Deus, professora, a senhora está facilitando muito para a gente. Tô não, minha gente, é porque questão de gráfico é fácil, é assim mesmo. Ó, quantos alunos escolheram laranja? Fui-me embora para o meu gráfico e encontrei 8. 8 alunos escolheram laranja. Meu Deus, que bobagem, é muito fácil. É muito fácil, mas se ficou em dúvida, a gente tem mais. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Eu quero saber quantos alunos escolheram banana.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem resposta? O chat deu uma bloqueada aqui, professora. A gente está tentando resolver. Aham. Deve ter sido algum engano, mas aí, assim que desbloquear, eu sei que vão Vai chover resposta. respostas. Nós já estavam respondendo antes e depois disso não será diferente. E com relação a isso, não se estresse. Já Inclusive, desbloquearam. já voltou. Então, já voltou. E aí, professora, tem Vou resposta? esperar a chuva. Ah, Deixa eu daqui a esperar a pouco chuva. chega. Daqui a pouco ela chega. Aqui em Recife já chegou. Então, a gente vai esperar Martim essa colocou chuva de tanto resposta. 6, que teve um que ele botou 66, na outra 666, de tanto 6 que ele colocou aqui. E a resposta é 6. Muito bem, Martim. Você, O como Luan sempre, também. participando. Luan, maravilhoso. Vamos lá. Eu queria ficar até o meio-dia hoje trabalhando questões de gráfico. Será que a produção deixa eu ficar aqui? Eu sei que não vai deixar. O dedinho nem levantou, mas eu já sei que eles não deixam. No campeonato de boliche, os pontos que Luiz, Carla, Lucas e Ana marcaram aparecem no gráfico. Observando as informações encontradas, quem marcou mais pontos? Meu Deus. Isso é um gráfico de coluna também, só que é de coluna horizontal. Beleza? Mas não deixa de ser de coluna e a lógica é a mesma do gráfico de coluna vertical. A pontuação do campeonato, quem foi que marcou mais pontos? Claramente foi Ana. Quantos pontos Ana marcou? Tá aqui, ó, 40. Tá aqui escrito, não sou eu que estou dizendo não, tá aqui, ó. Questão de gráfico, resposta está no gráfico. Vamos para mais um. No campeonato de vôlei organizado pela Escola B, os pontos que Paulo, Carol, Luan e Maria marcaram aparecem no gráfico a seguir. Observando as informações encontradas, responda. Quem marcou menos pontos? E quantos pontos marcou? Já vou responder porque a gente já está se encaminhando para o final. Ó. Quem marcou menos pontos foi Paulo. Olha a barrinha aqui. E ele marcou 20 pontos. Beleza? Professora Abigail, muito obrigada. Eu sei que eles estão por aí ainda respondendo, né? Estão chegando aqui os Paulos, as respostas do Paulo. Estão chegando aí, né? Muito sim. bem. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada por participar. E, claro, quinto ano, a gente vai se ver numa próxima oportunidade, lógico. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.